Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não haver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Pode fechar a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Todo culto, cremos que foi direcionado pelo Senhor. Todas as falas, todos os louvores, todos os gestos, creio que os mesmos foram para a glória do Senhor. É verídico e é fato que Deus, de fato, Ele teve liberdade, Ele tem liberdade aqui neste lugar. No meio dos louvores, no meio da administração dos louvores, quando as crianças saem daqui para poder então receberem a palavra do Senhor de uma forma a qual elas possam entender, para que as mesmas possam também praticá-la no dia a dia. Mas a gente sabe, como o presbítero Fernando muito bem disse, até marquei aqui, que o mundo está completamente caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, esperar alguma coisa boa deste mundo, irmãos, alguma coisa que de fato glorifique o nome do Senhor, eu acho que é uma coisa um pouco tanto difícil. Tendo em vista que quem reina neste mundo, quem está neste mundo tentando destruir todas as coisas, não tentar construir, é o nosso adversário. Nós percebemos que o mundo está um caos. Muitas famílias estão destruídas ou estão sendo destruídas. A sociedade vive num declínio tanto moral como espiritual. E líderes sem comprometimento com o seu próximo estão usando os poderes a eles otorgados para sobrepujar em cima do mais fraco. Mas, hoje, o que é certo é chamado de errado. E o que é errado é tomado como certo. De fato, alguma coisa está fora do prumo, irmãos. Embora tudo esteja fora do controle do homem, Deus continua e continuará no controle de todas as coisas, quer queiram os outros ou não. Estamos aqui nesta noite porque Deus tem uma palavra para o teu coração, assim como Ele teve no meu. E por isso, então, quero falar com você sobre 2 Crônicas, capítulo 7. Texto esse, que começando do capítulo 1 de 2 Crônicas, até o capítulo 5, a gente vê Salomão com um projeto. Salomão está construindo o templo do Senhor. Quando ele chega no capítulo 5, a Bíblia diz que ele conclui a casa do Senhor. Então começa-se o capítulo 6, com Salomão consagrando aquele lugar ao Senhor. Ele então chama os sacerdotes, chama os levitas, chama o povo e consagra aquele lugar ao Senhor e ora ao Deus de Israel. Mais tarde no capítulo 7, propriamente no versículo 1, a Bíblia diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Meus irmãos,
Todas as vezes que nós colocarmos algo no altar do Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a intrepidez espiritual, com o coração limpo, com a mente entregue a Ele, certamente a presença dEle se fará notória, tanto na sua vida, como na minha, como na vida da igreja. A pergunta é, o que você tem posto no altar do Senhor? Tudo isso a título de introdução. O templo levou em torno de 7 anos para ser construído, como nos relata 1 Reis capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, versículo 38. O templo foi montado como sucessor do tabernáculo, com um propósito muito bem definido. O templo, ele simbolizava para o povo de Israel a presença do Deus vivo. Quando o povo ia até o templo, eles entendiam que a presença de Deus estava ali e tudo que eles fizessem estavam fazendo para a glória do Senhor. E dentro deste templo, a qual Salomão construiu, ali simbolizava, além da presença de Deus, simbolizava também a redenção e a reconciliação do homem com Deus, através dos ritos sagrados e os sacrifícios que diariamente eram realizados naquele lugar. Por isso o templo para o povo de Israel, ele tinha uma conotação de santidade, de presença de Deus, de alguém que morava naquele lugar, que podia sanar todas as suas dificuldades. Salomão conclui o templo, e Deus no capítulo 7, responde a sua oração. Certo é, meus irmãos, que assim como Deus visitou o seu povo no passado, certamente Ele também pode nos visitar aqui nesta noite, tanto com a tua glória, com o seu poder e também com o seu fogo. Deus, como visitou o povo no passado, com o seu fogo e com a sua glória e com o seu poder, pode nesta noite fazer isto novamente. Ou não? A Bíblia diz que Deus não muda. Se Deus não muda, irmãos, Ele é o mesmo. E certamente o desejo do Senhor é fazer com que nós possamos viver uma vida que de fato glorifique o nome dEle. Por isso eu quero ver com você, como nós, servos e servas de Deus e simpatizantes do Evangelho, podemos receber poder de Deus sobre as nossas vidas. Como nós, eu e você, podemos receber o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quero me ater no versículo 14. E neste versículo 14, fazer uma mensagem textual. Ou seja, quero tirar as divisões deste versículo, para que você possa então compreender o que é que o Senhor quer falar conosco. Como receber o poder de Deus sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, assuma verdadeiramente a sua posição diante de Deus. No começo do versículo 14, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está dizendo para nós que nós temos um dono. Você não é qualquer pessoa, meu irmão e minha irmã. Como é que nós podemos receber poder e graça de Deus em nossas vidas? Vidas pequenas, vidas que para o mundo é uma vida fútil, é uma vida sem muita importância. Como podemos receber este poder de Deus? Em primeiro lugar, nos posicionando diante daquele que nos chamou de seu povo. Ser o povo de Deus implica em viver uma vida diferente do curso deste mundo. Ser povo de Deus implica em andar completamente contramão aos ensinos caídos deste mundo. Ser povo de Deus quer dizer que nós não somos qualquer pessoa.
Nós não somos qualquer um. Nós pertencemos a alguém que é santo. E como este Senhor é santo, devemos também viver desta forma. Presbítero Fernando falando aqui nas tuas palavras, e a gente entendendo que de fato o que o Senhor quer de nós nesta noite é que nós venhamos nos posicionar. É que nós venhamos tomar uma atitude diante das coisas que estão acontecendo. Deus espera de mim, Deus espera de você, liderança, você membro comum, uma posição diante dele, não mais simplesmente como uma criatura, mas alguém que de fato está bebendo da fonte da água da vida. Alguém que está experimentando algo que este mundo jamais poderá te dar. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos assumir verdadeiramente a nossa posição de povo de Deus diante desta sociedade. Nós que recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, agora fazemos parte deste povo. Fomos então alcançados por Ele, através do seu Filho Jesus, para vivermos em novidade de vida. O povo do Velho Testamento, você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 6, o povo está debaixo de uma aliança que Deus fez com Moisés, que fazia com que este povo tivesse parte nesta herança que Deus afirmou com Moisés. Moisés, em você será bendita todas as nações. Em você o povo será o meu povo e eu serei o Deus dele. Quando entramos para o Novo Testamento, quando aquilo que era sombra, de fato se encarnou, que é o Senhor Jesus, agora nós, no Novo Testamento, somos de novo chamados de povo de Deus. Ou seja, aquele que agora vive no Senhor. A Bíblia aqui, ela vai dizer para você, e eu quero convidar você a abrir em 1 Pedro capítulo 2. A Bíblia vai dizer assim para nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia vai dizer assim: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outra hora não era povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram esta misericórdia. Quem nós somos? Povo de Deus. Por isso, Deus requer que andemos como tal, que nós nos comportemos como tal. Nesta geração caída, neste povo caído, como povo de Deus, precisamos então andar de modo digno para com o modelo a qual nós fomos chamados, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 1 a seguir. Em segundo lugar, como podemos receber poder de Deus em nossas vidas? O texto vai dizer para nós: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que seria humilhação, né? O que seria se humilhar diante de Deus? Humilhação é o reconhecimento total da nossa indignidade humana diante de um Deus majestoso, divino, poderoso e que não tem parte com este mundo caído. Se humilhar é andar do lado daquele que é santo. A palavra consagrado significa andar com aquele que é sagrado. Quando nós nos colocamos diante de Deus em humilhação, nós estamos dizendo assim:
eu não sou digno de andar diante do Senhor, porque eu sou a criatura caída, mas por causa do Senhor eu estou de pé. Por causa do Senhor e da sua majestade e do seu poder, nós estamos de pé. É por causa do Senhor que nós estamos vivos e podemos dizer que como uma família estamos aqui por causa do poder dEle. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu intelecto, não tem nada a ver com o seu tempo de oração ou de vida com Deus, mas com aquilo que Ele fez em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo pecava contra Deus, no Velho Testamento ele se cobria com um pano de sacos e jogava cinza sobre a sua cabeça, demonstrando assim a sua degradação moral e espiritual. E assim se humilhavam e se arrependiam diante deste Deus que é tão poderoso. Qual é o retrato da igreja brasileira nos dias de hoje? Líderes descomprometidos com a palavra do Senhor. Pessoas que usam a palavra de Deus para o seu próprio deleite. Pessoas sem compromisso com a palavra de Deus. Usam os púlpitos para fazerem gracinhas ao seu próximo e para contar fábulas. E o evangelho verdadeiro, que Paulo diz que é loucura para o mundo, nem sempre é pregado. É por isso que nós, como igreja, estamos como estamos. O que Deus requer de nós nesta noite é que nós nos humilhemos diante da presença dEle. Você e eu, como povo de Deus, precisamos entender, a partir do momento que Salomão concluiu a sua obra, orou a Deus, Deus lhe visitou no capítulo 7, versículo 11, 12, e disse para ele: olha, você consagrou este lugar para mim, maravilha, eu vou habitar ali, maravilha, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ninguém aqui é autossuficiente, irmão. Ninguém aqui, nenhuma igreja é maior do que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, que sirva o seu próximo. Aquele que acha que tem alguma coisa, precisa se encontrar na cruz de Cristo. Aquele que acha que é alguma coisa porque está num patamar elevado, num cargo diferenciado, ele precisa descer na olaria de Deus. Ele precisa se encontrar com o seu Criador. Se você nesta noite almeja uma mudança de vida, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país, ou até mesmo na igreja onde você congrega, humilhe-se diante do Senhor. Busque graça no Senhor. Quando nós receberemos então este poder de Deus? Quando a igreja se curvar em humilhação diante de Deus e colocar a sua boca no pó, como Jeremias em Lamentações falou, bota sua boca no pó, quem sabe ainda há esperança. A mudança, irmãos, ela consiste em humilhação. A mudança, ela vem quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade, o nosso corpo frágil, a nossa mente pecaminosa e a nossa total dependência daquele que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Como podemos receber então poder de Deus
sobre as nossas vidas. Mais um ponto, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A nossa igreja tem vários trabalhos de orações, graças a Deus, porque em muitos lugares não existe mais. Muitas pessoas deixaram de orar. E por causa dessas atitudes, elas estão fracas, doentes e capengando na sua fé. Eu falo isso com amor e não pense que eu estou aqui tentando falar alguma coisa que eu já não vivi. Já tive momentos na minha vida, meus irmãos, que eu pensei em desistir, parar com tudo. Mas se existe algo que Deus usa como forma pedagógica para nos ensinar, é o deserto. Pastor Orlando Dias Lopes diz que o deserto é a faculdade de Deus, e lá eu passei. Então eu posso dizer para vocês também, que tive vontade de parar. Mas Deus nos deu força, nos deu graça, nos revestiu com o seu poder, para que nós pudéssemos insistir na oração. A oração, ela é algo vital na vida da igreja. É uma questão de sobrevivência espiritual. A oração não é algo que eu posso negociar. Pelo contrário, é algo que eu preciso ter na minha vida dia após dia. Não estou falando de orar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu estou falando de ter um relacionamento com o seu Criador. Quem participa nesta igreja das terças-feiras tem encontrado pessoas orando aqui. Pessoas de joelho orando por vocês. Acredito que muitos de vocês estão aqui nas terças, clamando a Deus, buscando ao Senhor. A oração deve ser tão importante quanto o nosso alimento e a nossa água. Mais do que isso, a oração, ela precisa ser o oxigênio que rega a nossa alma. Alguém consegue ficar sem respirar por algum tempo? Pessoas normais, como eu e você, estou dizendo. A gente não consegue, irmãos. Tal qual não podemos ficar sem orar ao Senhor. Por quê, Mário? Porque a oração, ela gera algumas coisas em nossas vidas e só ela pode fazer isso. A oração gera na vida do homem ou da mulher intimidade com Deus. Você na oração conhece o seu Deus, você conhece o seu Criador e automaticamente você se conhece. Segundo lugar, a oração gera em nós dependência deste Deus. Você sabe qual é o seu lugar, você sabe quem você é e você sabe que você precisa deste Deus. Terceiro lugar, a oração gera um relacionamento pessoal com Deus. Quando você se relaciona com o seu melhor amigo, você tem liberdade para entrar na presença dele. Quarto lugar, meus irmãos, a oração gera em nós confiança em Deus. E aí eu não posso deixar de me lembrar de Abacuque, quando ele está passando por uma dificuldade muito grande, problemas na sua vida, o povo completamente longe de Deus. Abacuque no final do capítulo 3, ele diz, tudo está dando errado, nada está dando certo, mas olha, Léo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, as coisas dê errado, eu, toda a vida, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Só pode professar isso quem tem confiança e tem uma vida no Senhor. Porque nós padecemos, porque nós temos relacionamento com o nosso Criador. Oh, glória a Deus. A oração, ela conecta a fraqueza do homem com a onipotência do Criador.
Nós nos achegamos em Deus na oração, entregando as nossas misérias. E Deus pega a gente, homem miserável, longe de Deus, caído, como diz Romanos capítulo 5, versículo 10 a 12, inimigo de Deus. E com o seu poder, Ele nos cura. Com o seu poder, Ele nos restaura. Jeremias diz para nós, no capítulo 33, 3, clama ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós somos convidados nesta noite a também orar ao Senhor. Paulo dá uma orientação muito clara e objetiva aos irmãos de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. Orem sem cessar. A oração procede o poder de Deus e a manifestação da sua graça. A prova do poder de Deus, através das orações, elas se dão nos grandes avivamentos que teve em nossos países e fora dele. Dentre muitos, quero falar contigo sobre o avivamento que houve no século XVIII, onde Deus levantou jovens na Universidade de Oxford, para que eles pudessem orar por um avivamento na Europa. Por quê? Porque as igrejas elas estavam mortas, Adriano. Existiam, mas estavam mortas. Pastores sem compromisso com a palavra de Deus, pregando sermões mortos para um povo sonolento. A igreja não avançava, porque as pessoas não tinham compromisso com Deus, e não tinham seu encontro com Deus. Mas certo dia, no dia 31/12/1739, às 3 horas da manhã, um povo dessa faculdade, orando ao Senhor, a história diz que o poder de Deus entrou naquela reunião, e aquele povo foi impactado pela glória de Deus, e eles começaram com intrepidez, transformar a Europa. A oração a Deus é o que faz com que nós venhamos ter um relacionamento com Ele, uma vida com Ele, depender dEle, confiar nele e ter nele intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, nos curvarmos diante de Deus através da oração. Precisamos, irmãos. Como podemos receber o poder de Deus sobre as nossas vidas? Vamos lá, irmãos, tem mais um pouco aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Como receber o poder de Deus? Buscando a presença, a face do Senhor. São orientações que Deus deu para o seu povo. São orientações que Deus deu a Salomão. É Deus quem está instruindo o seu povo. Moisés é um exemplo muito claro de alguém que buscou a face do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia relata que Deus falava face a face com Moisés. Como isso se dá, eu não sei, mas a Bíblia diz isso. Certa vez ele quis ver Deus e falou, você não pode me ver, rapaz. Só viu a sombra e quase morreu. No mesmo Êxodo capítulo 33, versículo 15, quando Deus quer destruir todos os homens porque são pecadores. Deus fala, o meu anjo vai contigo, fica tranquilo, pode ir que ele vai contigo. Ele fala assim, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Não me deixe sair daqui.
Se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Pessoas querem caminhar sem buscar a face de Deus. E quando elas fazem isso, Adriano, elas começam a fazer aquilo que elas são especialistas: criar coisas. Criam métodos. Tiram besteiras de dentro da palavra do Senhor sem contexto e fazem grandes aberrações. Olha no YouTube, chega a dar nojo aquilo. Ah, para as coisas melhorarem, vamos mexer aqui. Ah, melhora ali. Ah, transforma aqui que vai entrar mais gente, as pessoas elas vão querer vir porque o ambiente é agradável. Quando nós, a igreja, o povo de Deus, quer caminhar sem estar diante da face de Deus, ela começa a caminhar por lugares tortuosos e perdem o foco. Nós não fomos chamados para agradar ninguém. Nós fomos chamados para dar suporte ao próximo. É para servir como suporte, mas não é para falar coisas para massagear o ego do nosso irmão. Fomos chamados para falar a verdade, dizer a verdade em amor. As engenhosidades humanas estão nos distanciando da face de Deus. Irmãos, não venhamos negociar a face de Deus em detrimento de qualquer outra coisa. A igreja, o país, a família, o Estado não obterá êxito se nós não estivermos alinhados diante da face deste Deus Todo-Poderoso. Como podemos receber então poder de Deus em nossas vidas? Olha o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar na minha face e se converter dos seus maus caminhos. Mas como pode o povo de Deus ter que se converter dos seus maus caminhos? Como que pode, gente? A gente é uma igreja. Como que eu preciso me converter dos meus maus caminhos? Eu sou lavado, redimido, santificado, adotado, não sou mais criatura, mas recebi o poder de Deus e agora eu sou chamado filho de Deus. Como eu, Mário, preciso me converter dos meus maus caminhos? Israel, irmãos, não conseguia se manter firme diante de Deus. Era um povo inconstante na sua fé. Vencia uma batalha e já dava brecha para o diabo. Olhava alguma coisa e já pecava contra Deus. O povo no deserto caminhando, falando, está muito quente. Deus coloca uma nuvem, maravilha. Ai, está muito frio no deserto. Deus coloca uma coluna de fogo para esquentar o povo. Maravilha. O povo fala, estou com fome. Deus faz cair pão do céu, o povo se sacia. Aí eles falam, eu quero uma picanha agora, estou cansado de pão. Nada está bom. Deus então envia codornizes e fala assim, só come o tanto que vocês aguentam, não pega nada além disso. O povo, por não confiar em Deus, encheu os bolsos e levaram para suas cabanas. Você sabe a história. Tudo apodreceu. Se existe uma coisa que Deus não faz, é brincar com o seu povo. Se Deus diz que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se Deus diz que se você andar na luz, como Ele está na luz, você certamente terá comunhão com o seu próximo. Se Deus prometeu para você que você nele será bem-aventurado, isso irá acontecer. Deus não brinca com o seu povo. Mas o povo rapidamente se distanciava do Senhor para idolatria, dureza de coração, cocheando em dois caminhos, murmurando, reclamando, blasfemando,
desobedecendo a Deus e transgredindo a sua lei. Era o povo de Deus, do qual eu e você fazemos parte. Será que somos melhores? Será que não tem algo parecido? Como igreja, devemos abandonar essas coisas, pois Deus as abomina. Se queremos o poder de Deus em nossas vidas, em nossa família, precisamos de fato sermos constantes no caminhar com Deus. E a todo tempo, precisamos nos entregar ao Senhor, pedir graça ao Senhor e nos converter, ou podemos usar outra palavra, ou entender e reconhecer os nossos maus caminhos. Mas o que parece é que algumas pessoas acham que são blindadas e porque elas pertencem ao Senhor, elas jamais estarão erradas. Não, eu sou o líder máximo aqui. Não é à toa que tem até apóstolo já foi, né? Apóstolo hoje tem no Brasil, né? Apóstolo já foi, agora é pai apóstolo, né? Tem que ser acima. Na época dos apóstolos era a mais alta liderança, gente. Quem é que ia corrigir um apóstolo? Não tinha. As pessoas acham que estão acima de Deus. Mas isso é uma mentira. Eu e você somos servos e servas de um Deus que exige de nós uma vida que de fato faça sentido diante dessa sociedade. E como é que nós precisamos nos comportar como povo de Deus? Um povo que se humilha diante de Deus. Um povo que busca o Senhor através da oração. Um povo que busca a face de Deus a todo momento. Porque ele entende que ele depende do Senhor. O poder de Deus se manifestará quando nós nos arrependermos dos nossos pecados e os confessá-los diante de Deus e os abandoná-los. Não estou dizendo aqui de uma prática assídua de pecado. Quem serve a Deus não vive mais, pelo menos não deveria viver, na prática assídua do pecado. Pecado deve ser para aquele que nasceu de novo, um acidente de percurso. Puxa, errei. Vindo para cá, meditando, cruzei uma rua, cruzei uma preferencial. Pelo amor, acredita um negócio desse? O cara, as palavras dele, dá para sentir o que ele quis dizer de mim, pelo tanto que ele demorou para soltar a buzina. Filho de Belial, ele deve ter falado um monte de coisa de mim. Que eu cruzei e não vi, gente. Ou seja, suscitei a ira em alguém. Alguém ficou bravo comigo, mas orando no caminho, o que eu fiz? Pedi perdão a Deus, porque eu cruzei uma preferencial. Ah, mas o que isso pode acontecer? Eu podia bater alguém, matar alguém, gente. A gente precisa ter essa consciência. No nome do Senhor Jesus. E por fim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, eu os perdoarei e sararei a sua terra. Tendo feito isso, o povo de Deus, aí vem a palavra que traz refrigério para o nosso coração. Olha só, versículo 15 e 16. Agora o quê? Depois que você se posicionou como meu povo, se humilhou diante de mim, orou a mim, buscou a minha face, se converteu de seus maus caminhos, agora, então, estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Por quê? Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E se porventura você está recebendo essa palavra como uma correção, saiba que Deus te ama. É bom demais, não somos órfãos. Nós temos um pai que nos ama. Nós temos um pai que nos ama. Deus certamente ouvirá nossas súplicas e o seu olhar estará sobre as nossas vidas.